Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Instituto Oncoguia pelo convite. E, realmente, quando me deram esse tema, eu fiquei muito preocupada. Porque eu consigo falar, eu acho que umas 2 semanas seguidas de efeito colateral do tratamento de câncer de mama metastático. E quando ela falou que são 15 minutos, eu falei, meu Deus, o que eu vou passar nesses 15 minutos? Então, estou desesperada que tem uma placa ali de 5 minutos que está me deixando bem nervosa. Então, eu selecionei uma única modalidade de tratamento, que é a quimioterapia, e alguns efeitos colaterais principais da quimioterapia. Só para recapitular, então, que a quimioterapia é um tratamento sistêmico e é justamente para a destruição das células tumorais. Porém, ela não é específica apenas para essas células tumorais, atingindo algumas células normais. Ela tem predileção realmente em destruir as células de rápida reprodução. Então, ela mata as células do tumor, porém, ela mata também as células sadias. E aonde a gente tem mais células de reprodução rápida? Folículo piloso, pele, trato gastrointestinal e a medula óssea. Então, eu vou focar principalmente nos efeitos colaterais. Eu sei que a maioria de vocês já está cansado de saber desses efeitos colaterais, mas eu vou reforçar e dar algumas ideias sobre esses efeitos. Os pacientes podem passar por muitos efeitos colaterais, alguns ou nenhum. O que vai depender? Do protocolo quimioterápico que foi proposto, da quantia de quimioterápico que é administrado e da própria pessoa, do como ela vai reagir ao tratamento. E ter mais efeitos colaterais ou menos efeitos colaterais, isso não quer dizer que o seu tratamento está respondendo mais ou menos. Tem gente que fala, eu não tive nenhum efeito colateral, isso quer dizer que meu tumor não está respondendo nada. Isso é mito, não quer dizer nada disso. Então, algumas pessoas falam, não, eu quero mesmo me sentir mal, ter bastante efeito, que esse sinal que está respondendo não tem essa correlação da quantidade de efeito colateral como o seu tumor está respondendo ao tratamento. Falando, então, um pouquinho do efeito colateral que atinge bem as mulheres, que é a alopécia, que é a queda do cabelo. Ela se dá por volta de 15 a 20 dias após o início do tratamento quimioterápico. Vocês devem ter reparado depois de 2, 3 semanas que o cabelo realmente começou a cair mais. Tem alguma forma de minimizar essa queda? Tem como minimizar um pouco essa queda. Como? Evitar o uso excessivo de produtos, shampoo, químicas, condicionador, evitar de fazer muita massagem, coisas mecânicas no cabelo. Então, na hora de lavar, evita de ficar esfregando muito. A mesma coisa na hora de secar. Quem lava tem o costume de lavar todo dia o cabelo, então, se conseguir ficar um dia sem lavar, então lavar dia sim, dia não, ou 2 dias não. Porque tudo que for muito mecânico, que mexe muito com o cabelo, acelera esse processo de queda. Prender, colocar grampo, colocar faixa, tudo isso acelera, que são coisas mecânicas que alteram. Usar fixador, tintura, permanente, ou as progressivas, botox, tudo isso acaba acelerando esse processo de queda do cabelo, que ou tem uma queda parcial ou total, mas acaba ficando muito mais fragilizado. Tá? Preferir pentes de dentes largos e passar suavemente. Tá? Na vigência da alopécia, então, o que a gente orienta é manter o couro cabeludo protegido. A gente já nasce de cabelo. Então, o couro cabeludo não está acostumado a ficar exposto. Então, utilizar de perucas, lenços, turbantes, chapéus, para proteger tanto do calor excessivo, do sol, quanto do frio excessivo. Outra forma de tentar prevenir essa queda do cabelo é a crioterapia em couro cabeludo. Não sei se vocês já ouviram falar na mídia, tudo, que é justamente o resfriamento desse couro cabeludo. O que acontece quando você resfria esse couro cabeludo? Você diminui essa taxa de químio que chega nesse couro cabeludo porque você diminui o fluxo sanguíneo nele. Então, o quimioterápico chega menos ao couro cabeludo e destrói menos células. Além disso, como você faz esse resfriamento, diminui o metabolismo dessas células, que elas começam a passar a não ter mais uma reprodução tão rápida, ou seja, não é interessante mais para a quimioterapia matar essa célula, porque ela é uma divisão lenta. Então, com a crioterapia, a gente tem 2 formas, que é o elastogel, que é um cap congelado mesmo. Você coloca ele durante a pré-medicação, permanece durante todo o tratamento, trocando ele a cada 30 minutos, porque ele é um gel, mas ele vai descongelando. A gente não consegue manter a temperatura dele e fica até uns 30 minutos após o término da aplicação da quimioterapia, para tentar justamente preservar esse cabelo.
A forma mais de tecnologia que nós estamos tendo agora é a Orbis, é uma máquina de resfriamento de couro cabeludo. A gente coloca esse paciente nessa máquina, existe um líquido refrigerado que fica circulando, a gente coloca durante a pré-medicação, esse líquido faz um resfriamento, mantém uma temperatura de 5 a 8 graus, e a gente não precisa ficar trocando porque ele não descongela, e você deixa o paciente durante toda a infusão do quimioterápico até 1h30, 2 horas após o término da aplicação. Você garante, assim, que o quimioterápico não chegue lá. Nós temos taxas muito boas de minimizar essa alopécia, cerca de 50% a 100%, né, do cabelo permanece na cabeça da paciente, ela consegue ficar, dependendo do protocolo quimioterápico e do próprio biotipo do cabelo da paciente, você consegue, às vezes, taxas de 100% que consiga ficar o cabelo na paciente, a depender, claro, do tipo de protocolo quimioterápico e da paciente. Então, essa é uma estratégia nova que está tendo agora para o mercado. O efeito colateral também bem chato, que ocorre bastante com a infusão da químio, são as náuseas e os vômitos. Pode surgir de 24 a 72 horas após o início do tratamento. De prevenção, o que normalmente tem? Os antieméticos, os remédios para prevenir enjoo. O médico vai prescrever isso que coloca, que a gente chama de pré-medicação. A seleção desses antieméticos vai depender do protocolo quimioterápico que é proposto. Então, se é um quimioterápico que causa mais enjoo, o médico dá uma gama de antieméticos que são muito mais fortes, tanto como pré-medicação, como para tomar em domicílio também. O que normalmente a gente orienta é realmente não esperar ter assim, essa náusea forte, não esperar começar a vomitar para fazer uso desses medicamentos. Já iniciar conforme a prescrição médica, ou se for necessário, ao mínimo sinal de desconforto, já iniciar o uso desses antieméticos. Então, a gente orienta normalmente de 30 minutos antes das refeições, para uma melhor absorção desses medicamentos e garantir que no momento da refeição você já esteja sob o efeito desse antiemético, para não ficar com enjoo na hora de se alimentar, e sempre reportar para a equipe de enfermagem, para a equipe médica, se está funcionando o uso desses antieméticos. Porque se não estiver funcionando em casa, não tem que ficar passando mal em casa. Tem uma gama de medicamentos que a gente consegue administrar e intercalar, se for a necessidade de utilizar 2 ou 3 antieméticos, a gente intercala a prazos horários para vocês, justamente para que não tenha esses desconfortos. Descansar, tem gente que se sente melhor quando está se sentindo nauseado, a gente por si só, quando não está se sentindo bem, às vezes tirar pequenos cochilos, descansar, dar um pouco mais de alívio, tentar técnicas de relaxamento, distração, musicoterapia, preferir alguma coisa, fazer alguma coisa que realmente goste, uma televisão, uma música, uma revista, justamente para distrair daquele momento de náusea, evitar cheiros muito fortes, cheiros desagradáveis. A gente costuma orientar as pacientes que o paciente em quimioterapia ele fica com um olfato muito parecido com o da grávida, quer dizer, até o cheiro do marido enjoa um pouquinho naquele momento, né? Então, realmente selecionar quais são os cheiros que realmente te desagradam. Que às vezes você usou aquele desodorante a vida toda, mas naquele momento em quimioterapia, aquele desodorante está te fazendo nausear. O produto de limpeza, né? Ou ficar na cozinha, desculpa, no período do preparo do alimento, às vezes aquele cheiro de refoga, o cheiro de fritura. Então, identificar quais são os cheiros que desagradam, justamente para poder já evitar esse tipo de cheiro. Realizar realmente a higiene oral, eu vou fazer só uma parte de higiene oral, com uma certa frequência. O gosto da boca parece que muda. Né? As pacientes falam, não é um gosto, que não é um amargo, mas não é um metálico. Aí eu falo, é o cabo de guarda-chuva? É esse gosto. Né? É o gosto do cabo de guarda-chuva na boca. É esse gosto. É um gosto que não é metálico, mas não é ferrugem, mas não é amargo. É um gosto estranho que fica. Então, realizar realmente de higiene oral e de algumas técnicas realmente na hora de preparo dos alimentos que aguçam um pouquinho mais o paladar. Preferir roupas mais à vontade, mais soltas, nada que aperte muito tanto a garganta, o colo, quanto a barriga.
que realmente acaba causando mais desconforto ainda. E uma técnica alternativa que tem para náusea e vômito é justamente a acupuntura, que a gente tem orientado, que é no ponto Neiquan, que é o ponto P6, que é próximo ao punho. Existem algumas formas de fazer, tem gente que coloca sementes de lavanda, sementes de alfazema, né, com pessoas especializadas em acupuntura, ou hoje em dia a gente tem a pulseira anti-enjoo. Eles vendem dessa forma mesmo na internet, com pulseira anti-enjoo. Nada mais é que é um botão que aperta a região e você permanece com ela durante o período. Normalmente os pacientes começam um dia antes da quimioterapia e permanecem durante todo o tratamento, além de todos os antieméticos, todas as orientações, tudo, ainda mais isso, a acupuntura para ajudar nessa forma de aliviar essa náusea. A mucosite, ou a higiene oral. Então, a mucosite nada mais é que uma inflamação ou ulceração, que são aftas na mucosa que vem da boca, esôfago, estômago, que pode ir até o intestino. Ela é caracterizada por vermelhidão, inchaço, sensação de queimação, dor, descamação, aumento da sensibilidade tanto para quente, quanto para ácido, quanto para frio, alteração da produção de saliva, então às vezes você pode salivar a mais ou em alguns casos ficar com a boca mais seca naquele período, e as ulcerações, que são as aftas. A melhor maneira realmente é a prevenção, então que a gente orienta uma higiene oral, mantê-las sempre limpas, utilizar escova de dente de cerdas macias. Então, tem algumas escovas especiais, que são cirúrgicas, de cerda macia, ou que normalmente a gente orienta, que é mais fácil de encontrar, escova de dente de criança, né? Que é mais fácil justamente para evitar qualquer tipo de ferimento, abrasão, que a gengiva fica muito mais sensível. Fio dental com muita cautela, ou se tiver com a gengiva muito sensível, a gente orienta a nem utilizar o fio dental, para evitar realmente traumatismo na gengiva, risco de uma porta de entrada para entrar as bactérias, e manter os lábios hidratados, uma manteiga de cacau, um Nivea, algum protetor labial que esteja acostumado, um batom com hidratante, mas manter hidratado justamente porque fica mais ressecado nesse período e o risco de porta de entrada para a bactéria é maior. Ainda de higiene oral, então, a gente pede para usar algum creme dental não abrasivo. Então, creme dental para dente sensível, a gente usa normalmente o de clorexidina, o enxaguatório bucal sem álcool, também a gente orienta Periogard, Cariax, coisas. Não faz assim comigo, gente. Como assim? Ó, o pessoal me acelerando. Realizar o bochecho com água bicarbonatada. Então, a gente orienta uma colherzinha de café, que é aquela menorzinha, num copo de água filtrada. Bochechar, cuspir 3 a 4 vezes ao dia. Em alguns casos, a laser terapia, que tem uma ação anti-inflamatória, anestésica e de reparação tecidual. Ela pode vir como profilaxia ou na vigência dessa mucosite. A neutropenia, a plaquetopenia, a anemia, os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação, podem estarem com uma contagem sanguínea menor. Então, diminui a imunidade, pode dar anemia e diminuir o risco de plaquetas, que pode causar o sangramento. Uma atenção especial à neutropenia, né? Então, em caso de febre 37,8 ou mais, a gente pede para procurar o serviço de saúde mais próximo, entrar em contato com o médico, não permanecer em casa com essa febre, tá certo? Porque ela é um sinal de que algum processo infeccioso pode estar acontecendo. Evitar contato com pessoas doentes, aglomeração, não retirar cutículas, porque é uma proteção do nosso organismo. Cuidado para não se machucar, escoriar a pele, então cuidado com os afazeres domésticos. Prefere o barbeador elétrico, depilador elétrico, do que as próprias lâminas. Tratamento odontológico, cirúrgico, vacina, sempre consultar o oncologista antes de realizar, para ele falar qual é o melhor momento de uma melhor imunidade, e seguir as orientações médicas, tanto para a aplicação da injeção de granuloquina, que é para estimular esse aumento da imunidade, quanto antibióticos e os antitérmicos. O cansaço e a fadiga, que é o sintoma mais comum, de 70% a 100% dos pacientes referem esse cansaço, e é um cansaço que não melhora após descansar, né? Então, assim, algumas técnicas que a gente orienta é planejar o dia, não descansar por longos períodos, porque quanto mais a gente descansa, mais cansado fica mesmo. Tentar fazer alguma prática esportiva. Mas esportiva? Não. Pequenas caminhadas, relaxamento, yoga, um alongamento. Tá certo? Porque a realização de atividade física favorece você não ter tanta fadiga. Nosso colega vai falar mais sobre isso.
Pedir ajuda para os familiares, para cuidadores, para amigos, tentar delegar aquilo que não necessariamente tem que ser de autoria sua. Buscar a criança na escola, fazer algum afazer doméstico, cozinhar, se conseguir delegar, é melhor para você poupar energia para realmente aquilo que tem maior importância no seu dia. Fazer uma agenda do que aquilo naquele dia é mais importante para você realizar. Alteração de unhas e pele, a pele fica um pouco mais sensível mesmo, mais ressecada e mais propensa a manchas. A unha pode ficar quebradiça, com risco de infecção, mais escurecidas, tá? Cuidado com a pele, manter uma hidratação, tá? Então, ingerir pelo menos 6 copos de líquido por dia, evitar banho muito longo, muito quente, até porque o cantareira está secando, então não precisa ficar com esse banho muito longo, tá certo? Muito quente, por quê? Porque tira aquela hidratação natural, que é uma proteção natural da pele. Prefiro sabonetes com pH neutro, hidratantes com pH neutro e se hidratar logo após o banho. Saiu do banho com o corpo ainda meio quente, meio úmido, é o melhor momento de passar o hidratante, que é onde tem a maior absorção desse hidratante. E protetor solar, principalmente em áreas expostas. Colo, rosto, braços e evitar aquele solzinho, pegar solzinho mais de criança, começo da manhã, final da tarde, porque os quimioterápicos têm uma fotossensibilidade e o risco de manchar a pele é muito grande. Então, realmente, fazem manchas como se fossem manchas de grávida, manchas escurecidas nas mãos, no rosto. Então, fazer o uso do protetor solar igual ou acima do fator 30. Cuidado com as unhas, então, não cortar exageradamente, para não abrir aquela película bem de baixo e ter o descolamento. Não retirar a cutícula, que nós já conversamos. Evitar o uso contínuo de fortalecedor de unha, porque com o tempo a unha pode ficar mais opaca, pode ficar um pouco quebradiça e mais esbranquiçada. Evitar a umidade excessiva, que pode favorecer a micose. Qualquer sinal de infecção, o que normalmente a gente orienta, solução de vinagre branco, que normalmente todo mundo tem em casa, medidas iguais, 15 minutos. É uma orientação da própria dermatologista nossa, procurar um médico dermatologista específico em tratamento com pacientes e comunicar sempre o seu médico oncologista. A boa notícia é que os sintomas acabam quando o tratamento acaba também. Tá? Alguns permanecem por mais alguns meses, mas depois volta tudo ao normal. E sempre reportar para tirar dúvida de efeito colateral, sempre com a equipe médica, os nutricionistas e principalmente com o seu médico oncologista para saber os melhores manejos para esses efeitos colaterais. Obrigada. Deu? Consegui.